Com o Show da Cultura. Apresentação Meli Silva. 16 horas agora, já pulou o ponteiro. 16 horas e 3 minutos, 16 e 13 aqui em Foz do Iguaçu. Estamos com 32 graus a temperatura em Foz do Iguaçu, temperatura agradabilíssima. E hoje é quarta-feira. E quarta-feira é dia do Momento Família. E agora, no programa Show da Cultura, Momento Família. Com a minha amiga psicóloga Rosiane Delgado, que já está com a gente aqui. Boa tarde, como é que está você? Tudo bem? Boa tarde, Eli. Tudo bom? Boa tarde, ouvintes. Olha, nesse dia quente, mas eu vim caracterizada pra gente falar. Eu vi, ela veio hoje de cor-de-rosa. Ficou bem cor-de-rosa para você. Obrigada. Ficou muito bem. Olha, hoje nós vamos mais uma vez colocar em pauta aqui este assunto que chama atenção. Aliás, que tem mobilizado o Brasil e o mundo com relação a esse Outubro Rosa aí. Na semana passada, inclusive, a Rosiane já falou a respeito disso, e hoje nós vamos estar colocando em que parte essa questão do Outubro Rosa, Rosiane? Bom, a ideia é a gente começar a falar sobre os aspectos emocionais que envolvem tanto a família quanto o paciente oncológico, né? Certo. Por exemplo? Se a gente for pensar o seguinte, para a gente poder entender como é que a gente vai atuar, né, na questão psicológica, emocional dessa família e desse paciente. A gente vai entender, então, o que o profissional da psicologia, junto com o médico, eles podem estar fazendo para estar dando esse suporte. Se a gente for assim, refletir sobre a junção da medicina com a psicologia, a gente entende que o objetivo dessa união seria exatamente para aumentar o conhecimento destinado à assistência a esses pacientes e essa família. Então, quanto mais puder haver essa união entre essas duas ciências, essas duas áreas da psicologia e da medicina para poder ajudar o paciente, isso é muito importante por causa do suporte que se vai trazer, tanto da área física quanto do aspecto emocional. Agora, na semana passada, inclusive, a gente estava indagando a questão da mulher que fica com a autoestima baixa. E eu vi essa semana uma matéria importante, até gostaria que você falasse a respeito do lenço. Aquela questão do lenço, inclusive, acho que, se não me falha a memória, a RPC está com essa questão também de você doar um lenço, para que a mulher possa se sentir com a autoestima elevada, ou seja, ela não perder a beleza. O lenço é bonito. Como é que você vê essa questão? A questão, quando a gente pensa na questão do lenço, ele vai estar se referindo também à questão da imagem corporal. Então, imagina, nossas unhas crescem, nossas sobrancelhas, o cabelo, só que isso cresce numa proporção, ou eles caem também, mas numa proporção que a gente não percebe assim, uma mudança tão radical. Se a pessoa está numa condição de um problema de câncer, isso vai mudar rapidamente. Então, a queda de cabelo, a aparência. E a tendência é dar um choque na pessoa. Com certeza. Porque aquela imagem corporal dela mudou muito de repente. Até ela acostumar, isso traz um impacto emocional. E a questão do lenço, ela acho que ajuda, porque, de algum modo, trabalhar a questão do cuidado, do quanto que a pessoa pode, independente de ela estar naquela situação de crise em que o corpo está mais debilitado, ela trabalhar da autoestima, se cuidar, porque não adianta você se entregar, você se vitimizar nessa situação que já é tão difícil, tão dramática. Se a gente for pensar o que é o câncer. O câncer, ele é uma doença muito estigmatizada dentro de um negativismo muito forte, carregado de negativismo. Por que tem esse negativismo nessa doença? Porque, na verdade, ele está muito associado a uma sentença de morte. Falou em câncer, já se coloca essa questão. Já se tem essa ideia. Porém, tem sim, alguns casos a gente vê. Mas se a gente for pensar na questão do aspecto emocional, ele vai mobilizar uma série de sentimentos bons e ruins. Então, quando a gente está falando agora da imagem corporal. Então, a imagem corporal, quanto mais você poder trabalhar para você mobilizar os seus sentimentos positivos, vai te ajudar. Com certeza, para você poder se olhar e não se estranhar tanto ao se olhar no espelho. Isso ajuda, eu acho que isso é super positivo.
Olha, eu inclusive quero colocar aqui à disposição o WhatsApp da Rádio Cultura, 9827-8200, 9827-8200. Você pode mandar a sua mensagem aqui, a sua pergunta pelo WhatsApp da Cultura, ou você pode também participar no 3026-8020. Até, de repente, você, mulher, você que já enfrentou esse problema, ou de repente você está enfrentando, ou se você tem alguém na família que está enfrentando esse problema, como é que vocês estão encarando essa luta? Como é que você está conseguindo vencer isso? Como é que vocês estão podendo se ajudar? Como é que você está sendo ajudada? Se você quiser participar, você pode ligar no 3026-8020. Seria importante, de repente, se ele tivesse um depoimento de alguém que ou passou por isso, ou tem alguém próximo que está passando. Sim. Como é que está encarando esta situação? E também se a pessoa ali, no caso, tiver alguma dúvida, tiver interesse de trocar alguma ideia para esclarecer alguma questão relacionada a isso, é só ligar e entrar em contato com a gente que vai ser muito bem-vindo. Com certeza, 3026-8020 é o telefone da rádio. E o WhatsApp da Cultura, 9827-8200. A Beth Romagnoli, ela está pelo Facebook. Ela está fazendo uma pergunta aqui, eu não sei se de repente esse tipo de pergunta dá para você responder. Vamos lá. O estresse pode causar câncer de mama? Eu não sabia, assim, não existe nenhuma pesquisa que possa, na verdade, afirmar que esse seria o único fator, mas existem algumas outras pesquisas, alguns outros médicos afirmam que, na verdade, uma questão emocional ele pode afetar. Por exemplo, a questão de mágoa, rancor, ressentimento, ele pode afetar e trazer sérios problemas, podendo ocasionar, inclusive, até um problema de câncer. Então, se a gente for observar a história emocional do paciente, a gente buscar como é que foi essa história, a gente vai ter uma noção do quanto que isso interfere na vida da pessoa. Entendi. Como é que é o nome da... É Beth Romagnoli. Beth. E ela, inclusive, fez uma outra pergunta junto aqui. O câncer pode ser provocado, por exemplo, por uma batida no seio, uma pancada que uma mulher possa ter levado? Eu acho que isso aí seria mais útil se a gente, de repente, tivesse uma médica aqui para falar. Isso, com certeza, Beth. Mas, assim, o que a gente poderia te dizer? Vale a pena investigar. Eu acho que existem casos e casos, né? Mas tem toda uma questão também celular que está envolvida, uma questão de produção de células que está envolvida nesse problema do câncer. Mas a batida em si, por si só, não sei se ela iria causar isso. Mas, enfim, infelizmente esse tipo de questão não teria como te responder, porque teria que ser um profissional da saúde, né? Um médico para poder estar te respondendo. Agora, mas, de qualquer forma, obrigada pela sua participação. Está com a gente no Facebook, a Beth. Um grande abraço para a Betinha, um beijão para ela. Mas aí, no caso, Rosiane, por exemplo, uma pergunta que eu posso fazer a você, que essa eu acho que dá para você colocar. Por exemplo, a mulher, ela descobre, ela vai, ela faz o exame e descobre que, apesar de estar no início, mas ela começa a fazer o tratamento. Certo. A questão psicológica, ela pode ajudar ou no adiantamento daquela doença, ou pode ajudar, por exemplo, o estado de espírito dela pode ajudar ou pode atrapalhar na recuperação. Ok. Primeiro acontece o seguinte, Elia, o impacto dessa informação de que você está com essa doença, ele é muito forte. Então, por si só, ele já gera uma instabilidade do aspecto emocional, né, principalmente. Então, você já tem aquela carga de processar que aquilo está acontecendo com você. Então, uma série de questões vem à tona, né, de reflexões. O que está acontecendo comigo? Por que eu não vi antes? Será que eu vou conseguir superar essa dificuldade? Será que eu vou conseguir resolver meus problemas para poder conseguir superar essa doença? Então, essa série de questionamentos vão surgindo. Depois dessa fase, tem aquela fase... Aí a gente vai entender o seguinte, se a pessoa ela tem uma história de vida emocional mais positiva, mais otimista, que ela tem uma força interior para superar as dificuldades, a tendência dela é usar isso a favor dela e ela conseguir, na verdade, usar isso como algo que vai dar um suporte muito importante. Do contrário, se ela já tem uma visão mais pessimista, se ela tem uma visão mais negativa, tiveram vivências ruins na vida dela, e ela não sair disso, a tendência é a coisa piorar.
Porque o aspecto emocional, ele conta muito nesse momento. Tem pessoas que, inclusive, se apega muito a Deus. Aí, sim, a questão da fé, né? A questão da fé, que ajuda muito na hora desse problema. A dona Mara, do Três Bandeiras, ela ligou aqui na Rádio Cultura, no 3026-8020, ela quer saber até quando vai a campanha do lenço. Dona Mara, eu acredito que essa campanha vá até o final da campanha do Outubro Rosa. Eu acredito. Mas eu vou fazer o seguinte, eu prometo para a senhora que eu levanto essa informação e passo para a senhora com mais certeza. Mas eu acredito, pelo que eu pude saber a respeito dessa campanha do lenço, ela deve ir até o final da campanha do Outubro Rosa, que é esse mês, né? Esse mês todinho. Então, temos mês de outubro. Tá. Você quer colocar mais alguma outra coisa com relação a isso? Sim. Eu acho que é importante a gente começar a pensar o seguinte. Enquanto a condição do cuidador, o que o cuidador ele pode fazer para poder estar ajudando e dando suporte para tantas essas pessoas, né? Que pode ser que a pessoa tenha um vínculo afetivo, seja da família, ou pode ser, na verdade, uma pessoa que trabalha com isso, né? Então, ela precisa ter todo um trabalho psicológico com ela mesma, para ela poder lidar com a condição da impotência. O que é a impotência? Você gostaria muito de ajudar ao ponto de você tentar modificar uma situação, mas você é incapaz. Então, você vai trabalhar apenas com medidas, digamos assim, paliativas, no sentido de uma resposta imediata, né? Então, você vai trabalhar no dia a dia com aquela pessoa, vai estar dando aquele suporte, mas não necessariamente você vai ter um retorno imediato daquilo que você está fazendo. Então, conviver e lidar com esse sentimento de impotência não é uma coisa muito fácil. Complicado. É complicado. Então é importante a pessoa poder aprender a lidar com isso. Se é um ambiente familiar que você se sente a pessoa mais madura daquele grupo, é importante você acolher a dor de todos, dar o suporte para todo mundo, para que todo mundo consiga lutar junto, com dignidade, né, sem se colocar como vítima essa pessoa que está sofrendo um problema, para que possam superar essa dificuldade, mesmo que venha a acontecer a questão de um falecimento. Para que, em um outro momento, essa pessoa possa depois acolher a própria dor. Porque se imagina, numa situação que está dramática, de uma doença, se todo mundo se desespera, não tiver ninguém que dê o suporte, vai ficar uma situação difícil, né? Então tem que ter alguém forte ali para ser o apoiador. Então, e essa pessoa se intitula, eu sou a pessoa mais madura, eu vou fazer isso. Então ela tem que desempenhar de fato esse papel, né? Isso vai ajudar bastante. Olha, 16h16, depois do intervalo comercial, eu tenho duas colocações importantes aqui. E o ouvinte da Rádio Cultura pode continuar ligando. É bacana a gente ver a participação no Facebook, no WhatsApp, no WhatsApp da Cultura, 9827-8200, no 3026-8020. Pode continuar ligando, participando com a gente. A Rosane Delgado vai continuar aqui, nós vamos continuar nesse assunto. Um assunto muito importante. Primeiro, como fica a vida conjugal de uma pessoa, de uma mulher, quando ela descobre que tem o câncer de mama? Como ela pode vencer as dificuldades, principalmente na questão da estética em relação ao marido, ao corpo? Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto, é um assunto complicado. Eu tenho, inclusive, uma pergunta que me passaram de uma mulher, daqui a pouquinho já vou passar aqui no ar, não vou passar agora, mas vou passar no ar, que ela pediu para que fizesse para a Rosiane. E também uma outra colocação que a gente tem a respeito da procura de ajuda. Como você procurar ajuda, como você obter esse tipo de ajuda para vencer esse problema dentro da sua família. 16h17, eu vou para o intervalo, eu volto já com a sequência do Show da Cultura. Estamos apresentando Show da Cultura. A Beth está passando aqui a informação da seguinte forma. Ó, 3 amigas que trabalhavam com ela têm câncer. E as pessoas que trabalhavam, o pessoal nunca abandonaram as meninas. Eles têm muito carinho, ajudam, estão sempre fazendo alguma coisa por elas. E ela diz aqui que a melhor maneira da pessoa vencer é não desistir nunca, né? Eu concordo, Beth. Não desistir e também poder contar com as pessoas à sua volta. A pessoa não pode... O ideal é que ela não se sinta sozinha. O amor ajuda... Ela diz aqui, o amor ajuda a aliviar as dores, angústias e o desânimo.
Eu concordo com ela, porque se a pessoa ela observa que ela tem uma rede de apoio, seja família, seja amigos, isso é muito importante para ela poder ajudar ela a ver que ela tem que lutar também com as próprias forças para vencer isso, que ela não está sozinha. Verdade. E isso faz uma diferença, principalmente quando a pessoa passa por uma dificuldade e ela se vê rodeada de amigos. Que coisa boa, né? Maravilha. Meu Deus do céu, você ficar sozinho enfrentando um problema desse... É muito difícil. É muito difícil, muito difícil. Você tem que ter realmente as pessoas do seu lado. Agora, aquela questão que eu coloquei para você com relação, por exemplo, à mulher. Ela descobre que tem câncer. Tá, ela descobre que tem câncer. E aí o marido, como é que ela faz com relação ao marido e tudo mais. Mas antes de você me responder essa pergunta, a Cida Costa está chegando aqui no Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura. Vamos dar só um tempinho com aqui, certeza. Porque a Cida Costa Ferreira é jornalista, amiga da gente aqui, também está mandando Legal. uma pergunta no Facebook aqui. Depois que uma mulher descobre um câncer de mama, como a família pode ajudar? Boa tarde, Lauane. Bom, a sua pergunta ela é muito importante, que atende, na verdade, a necessidade de muitas outras pessoas para poder saber como conduzir uma situação como essa. Bom, eu vou te colocar qual seria uma situação ideal e você vai vendo como é que isso se ajustaria no caso que você, né, está pensando. O ideal seria que fosse possível fazer uma avaliação psicológica, que pudesse ter uma avaliação psicológica do tipo de personalidade dessa pessoa. Então, se é família, geralmente a família não precisa necessariamente fazer essa avaliação, mas ela já tem uma noção de como é que essa pessoa funciona. Então, a partir do momento de como é que ela funciona, você vai ver quais são as estratégias para tentar ajudar. Dentro das estratégias, a gente pode citar algumas, embora a condução ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Ou, digamos assim, o tratamento psicológico da pessoa que tem esse problema, que está com essa doença, ela vai variar. A gente não pode generalizar todos os casos. Porém, existem algumas formas que a gente pode ir testando para ver quais são aquelas ou qual aquela que mais se adequa. Primeiro, evitar deixar a pessoa sozinha, procurar assim, ser muito paciente, ouvir bastante a pessoa, ter sempre gente próxima para poder atender, do tipo, levar ao médico, acompanhar a pessoa ao médico, não entrar na vitimização dela, mesmo vendo que a pessoa está sofrendo, que aquilo é difícil, mas não, quando eu digo entrar na vitimização, não chorar junto, mostrar força, estar ali forte, tem que ter alguém ali para ser o apoio. O apoio não pode estar chorando. Está sempre passando otimismo. Otimismo e força. A pessoa está chorando, aí você dá o ombro, mas você não vai chorar junto, por favor, né? Você vai colocar, não, vamos superar, você não está sozinha, nós estamos juntos. Sempre acompanhar os médicos e acompanhar como é que é a condução, como é que o médico está fazendo. Se essa pessoa puder ter acompanhamento psicológico desde o início, é importante que ela tenha um acompanhamento psicológico sozinha. E a família também ter acompanhamento psicológico, que pode ser com o mesmo profissional ou não, não importa. Mas esse suporte, ele é importante para que possa haver. Trabalhar também questões de uma visão bem otimista sobre as coisas, por mais que as situações estejam difíceis. A questão de falar para a pessoa, falar o diagnóstico, né? Passar o diagnóstico real da gravidade do problema, vocês vão ter que avaliar também, porque tem pessoas, tem casos, que é melhor não falar a gravidade. Aí vocês vão avaliar a idade, o temperamento. Então, às vezes, se ela souber que ela só está doente, mas que ela está com aquele otimismo de que vai viver, que ela vai lutar com aquele problema de doença, às vezes é melhor, por mais que ela já esteja, digamos assim, com os dias já contados em relação àquele problema que já está muito avançado. Aí, por isso que tem que avaliar, tem que estudar. Outros casos, às vezes é melhor abrir o jogo, ela saber da gravidade do seu problema, para ela conseguir ter forças e ela junto, né, com toda essa rede de apoio, ela poder lutar. E, ao mesmo tempo, deixar ela ter convívio e contato com pessoas que estão vivendo a mesma situação, ela poder trocar ideias, compartilhar experiências, porque isso ajuda também. Tem vários grupos de voluntariado, de apoio, que você, nesses ambientes em que os pacientes eles circulam, geralmente essas pessoas estão ali voluntariamente dando algum suporte, prestando algum serviço, e vale a pena também ela entrar em contato. Então, quanto maior
a rede, esse paciente tiver contato, uma rede de apoio, melhor para todo mundo. Maravilha, 16h44. Rosane, você está com um projeto aqui, Grupo de Reflexão Pensar o Futuro. Como é que é esse projeto aí? Bom, gente, aí a gente agora vai mudar a estação, o foco. Agora a gente vai falar de jovens, né? Veio uma notícia aqui, né, de questões aí de assassinato de jovens. E a nossa proposta aqui, na verdade, é o oposto do que vem acontecendo agora atualmente com essa juventude. É exatamente a gente poder reunir um grupo de jovens, um grupo pequeno de no máximo 7 adolescentes na faixa de 17 a 19 anos, para que a gente possa refletir sobre o futuro, principalmente quando eles estão naquele conflito de não saber o que querem da vida, não sabem qual a profissão, estão se sentindo perdidos. Então, esse grupo, a ideia é trabalhar o que está impedindo desses jovens estarem descobrindo ou detectando qual é essa direção que eles querem para a vida deles, procurando pensar no futuro. Porque a gente sabe o seguinte, adolescente, jovem, ocioso, então sem muito rumo, a gente vê que eles estão numa situação muito vulnerável. Então, essa vulnerabilidade deles, eles são uma presa fácil para a questão da violência, drogas, e o trabalho é exatamente voltado para que ele consiga se centrar e ter esse direcionamento. Então, os interessados podem entrar em contato comigo no telefone 9901-2117 para fazer a sua inscrição. Esse trabalho vai acontecer em 7 sessões. As sessões, o total das 7 sessões vai sair por 385, então vai estar super em conta, que se a gente for pensar no valor da unidade da sessão, vai estar um valor bem baixo. E a ideia é o quê? Que todos possam participar. Então, você mãe, você pai, tio, avô, que vê esses jovens que estão próximos de vocês na sua família, que estão passando por essa situação, que precisam de um encaminhamento, precisam de um momento para dar uma parada, para pensar no futuro, entre em contato comigo. Eu posso estar entrando mais em detalhes do que é esse projeto, para que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho. Eu estou com 2 turmas, então uma turma começa agora dia 6, sexta-feira, à tarde, e no sábado, também à tarde, no dia 7. Conto aí com a procura de vocês. Ok, Eli? Ok, eu tenho o telefone dela aqui. Qualquer dúvida, você pode ligar aqui também na Rádio Cultura, que a gente passa o telefone de contato da Rosiane Delgado. Rosiane, um abração para você. Obrigado. Obrigadão, Eli. Obrigada, ouvintes. Uma ótima final de tarde, um ótimo resto de semana. E quarta-feira nós estamos aí novamente. Se Deus quiser, com a graça de Deus. 16h47, eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto. No final do programa tem uma música em homenagem às mulheres no Outubro Rosa. Show da Cultura.